Olá, meus irmãos e amigos do portal Escola Bíblica Dominical. Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem fala é o pastor Fernando Tavares. Sejam todos muito bem-vindos ao portal EBD. Estamos dando início a mais uma pré-aula das lições bíblicas jovens CPAD. Esta é uma ferramenta que o portal disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Como é do vosso conhecimento, nesse trimestre estamos estudando sobre o cuidado de Deus com o corpo de Cristo. Em cada lição, um dos colaboradores do portal comenta sobre lições da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios para os nossos dias. Hoje, portanto, iremos comentar a lição 6, que trata do seguinte tema: a imaturidade espiritual dos coríntios. O comentarista foi preciso na síntese dessa lição quando diz: a imaturidade espiritual traz muitos prejuízos para a igreja. Tomando o exemplo de algumas pessoas na igreja de Corinto, veremos por que esses crentes tinham uma vida cristã imatura. Essa imaturidade é evidenciada pelo apóstolo Paulo quando diz: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Antes de prosseguirmos falando da imaturidade dos crentes de Corinto, se faz necessário definir o que se entende por imaturidade espiritual. Trata-se de um estado de apatia e de preguiça para com as coisas de Deus, que impede o desenvolvimento espiritual. Todos os seres humanos normalmente passam por algumas etapas da vida, sendo as principais: infância, adolescência, juventude, fase adulta e velhice. Mas as mudanças de fases só serão possíveis se observarmos algo fundamental para a nossa sobrevivência: a alimentação. Nenhum ser humano consegue sobreviver se não se alimentar. E aqui gostaria de fazer uma pergunta básica: por que temos que comer? Eu sei que comer não é tão difícil, mas preparar o alimento, comprar o alimento, muitas das vezes é motivo para alguns questionarem: por que eu tenho que comer todo dia? E a resposta é simples: porque sem se alimentar ninguém se desenvolve, tampouco consegue se concentrar nos estudos ou ter força para brincar ou mesmo trabalhar. Bem alimentado, nosso organismo produz energia e movimento. Ficamos mais dispostos, temos mais interesse pelas coisas e pessoas e nos sentimos mais bem-humorados e contentes. Já naqueles que têm uma alimentação deficiente, é comum o desânimo, o desinteresse e até mesmo a tristeza. Sem alimento, o organismo tem dificuldade para se defender e acaba cedendo às doenças e moléstias. O fato de termos que nos alimentar não quer dizer que possamos comer tudo em qualquer fase da vida. Recomenda-se que nos primeiros 6 meses de vida de uma criança, a alimentação seja baseada apenas no consumo de leite materno. Assim que ela completa 6 meses de vida, pode-se iniciar a introdução de novos alimentos,
mesmo que para isso é preciso manter o leite até 2 anos ou mais. Após os 2 anos de idade, a criança, na maioria dos casos, já não recebe o leite da mãe e passa a se alimentar praticamente do mesmo modo que os outros integrantes da família. Eis aí a importância de darmos exemplo às crianças de como se alimentar corretamente. Quando Paulo diz, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, ele não está falando no sentido positivo e sim negativo. Mas como entender isso se o leite é considerado por muitos uma bebida saudável em qualquer idade? Será mesmo? Há quem conteste esta informação. Li um artigo de uma nutricionista que dizia que na fase adulta o leite é dispensável. Até porque o ser humano é o único ser, quando adulto, que ingere leite de outro ser vivo e isso pode trazer até alguns malefícios. Mas permita-me aqui explicar. O que essa nutricionista quis dizer não é que nós não devemos beber leite na fase adulta, mas que o leite não é tão importante na fase adulta como é na infância. Paulo entendia que o leite era para a criança de corpo delicado e não desenvolvido, enquanto o alimento sólido, que algumas traduções chamam de manjar, era para a pessoa forte e madura, que precisa de força para fazer o trabalho árduo. Desta maneira, ao dizer, leite vos dei a beber, o apóstolo estava dizendo, em outras palavras, estou dando alimento inapropriado para a vossa faixa etária, porque vocês são imaturos como crianças. Como bem se expressou o Isber em seu comentário bíblico, Paulo havia explicado que existem 2 tipos de pessoa no mundo: o homem natural, não salvo, e o homem espiritual, salvo. Na mesma carta que nós estamos estudando esta lição, a saber, primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 2 e nos versículos 14 a 16, assim diz Paulo: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Então vejam aí a diferenciação que Paulo acabara de fazer no capítulo anterior ao que estamos estudando. Ele mostra 2 tipos de homem: o homem natural e o homem espiritual. Já no capítulo 3, que é o assunto dessa lição, Paulo esclarece que há 2 tipos de pessoas: o cristão maduro e o cristão imaturo, que ele chama também de carnal. Um cristão cresce em maturidade ao permitir que o Espírito Santo o ensine e o dirija, dando-lhe o alimento da palavra. O cristão imaturo vive em função das coisas da carne e tem pouco interesse nas coisas do Espírito. É evidente que alguns são imaturos porque se converteram há pouco tempo, e isso não tem problema nenhum. Mas não é deles que o apóstolo Paulo fala nesta passagem.
Paulo foi o pai espiritual que deu origem a esta família, a igreja de Corinto. Olha o que ele disse no capítulo 4, versículo 15 da primeira carta. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Lembrando que preceptores é o mesmo que tutores, mestres. Paulo deixa claro àquela igreja que eles haviam sido gerados, evidentemente, por Deus, mas através do Evangelho que o apóstolo tinha pregado a eles. Durante os 18 meses em que ministrou em Corinto, Paulo tentou alimentar seus filhos espirituais e ajudá-los a amadurecer na fé. Como em uma família humana em que todos ajudam um bebê recém-nascido a crescer e amadurecer, também na família de Deus devemos encorajar a maturidade espiritual. Isso aqui é muito importante. Em uma casa, em uma família em que existe uma criança recém-nascida, um bebê, que naturalmente depende totalmente da sua mãe, do seu pai ou da pessoa que tem a responsabilidade de cuidar dela. Esses adultos, entre si, eles se revezam para poder alimentar essa criança, para ajudá-la no seu desenvolvimento, para que ela possa chegar à maturidade. No que diz respeito à igreja do Senhor Jesus, não é diferente. Os mais maduros precisam ajudar os imaturos para que eles também alcancem a maturidade. Nós temos a responsabilidade de encorajar os nossos irmãos para que possam amadurecer espiritualmente. Mas quais são as marcas da maturidade? Dentre outras coisas, podemos identificar uma pessoa por sua dieta, por aquilo que ela come. É possível saber se uma pessoa tem uma vida saudável ou não saudável, exatamente pela sua dieta, por aquilo que ela come, por aquilo que ela ingere. À medida que a criança cresce, ela aprende a comer alimentos diferentes, conforme a gente viu há pouco. Depois de se alimentar de leite, ela passa a suportar, e esse é o termo usado por Paulo, ela passa a suportar a carne, e carne aqui no sentido literal, o alimento sólido. Podemos identificar também um cristão pela sua dieta espiritual, por aquilo que ele come, por aquilo que ele ingere. Qual deve ser o alimento espiritual de um verdadeiro crente? Parece que eu estou ouvindo os irmãos responderem: a palavra de Deus, professor. É isso mesmo. A palavra de Deus é o nosso alimento espiritual. Quando comemos um alimento saudável, o nosso organismo se apropria dos nutrientes contidos nesta comida. De igual modo, quando meditamos na palavra de Deus, o nosso ser absorve o alimento espiritual. O nosso espírito, a nossa alma, ele se alimenta da palavra que nós estamos meditando, que nós estamos estudando nas Sagradas Escrituras. Vejamos o que disse Paulo a Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 4, no versículo 6. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Esse texto aqui
ele é muito apropriado para nós que ensinamos a palavra de Deus. O irmão, a irmã, que são professores da escola bíblica dominical, ou são líderes de segmentos, obreiros na igreja do Senhor. Observe o que Paulo está dizendo, que quando nós expomos a palavra de Deus aos irmãos, nós nos tornamos em bons ministros de Cristo, alimentado com as palavras da fé. Eu digo sempre à igreja que pastoreio, aos meus alunos, que o maior privilegiado quando eu prego, quando eu ensino, sou eu mesmo. Porque eu até entendo que outras pessoas possam ser abençoadas, possam ser enriquecidas pelo ensino, pela palavra que Deus nos dá. Mas o maior abençoado sou eu mesmo. Porque eu estudo e depois de alimentado, depois de instruído, depois de orientado pela palavra do Senhor, é que eu vou compartilhar com meus irmãos. À medida, então, que nós estudamos para ensinar, nós estamos sendo alimentados com as palavras da fé e da boa doutrina. É um privilégio. Você que ensina, você que prega, você que de algum modo compartilha a palavra de Deus com alguém. Então nós estamos nos alimentando. Primeiramente, nós suprimos a nossa necessidade espiritual para depois ajudar os nossos irmãos, aqueles que nos ouvem. Devemos imitar a atitude do profeta Jeremias quando encontrou esse alimento espiritual. Olha o que diz o profeta no capítulo 15, versículo 16 do seu livro. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Já o salmista Davi, no Salmo 119, verso 3, disse: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. A palavra de Deus não é somente alimento, mas ela é mais doce que o mel. Não podemos deixar de mencionar as palavras do Senhor Jesus no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Olha que coisa tremenda. A palavra é alimento. A palavra ela é mais doce do que o mel. Mas a palavra também ela dá vida. Da mesma maneira que um ser humano não sobrevive se não se alimentar, o crente em Jesus não consegue viver espiritualmente falando se ele não se alimentar desta palavra, que além de ser comida para o nosso espírito, para a nossa alma, ela também nos dá vida, vida espiritual. O cristão maduro é aquele que se alimenta da palavra de Deus, mas o imaturo é aquele que despreza a palavra de vida. Deus está nos fazendo um convite para a maturidade espiritual. Nos alimentemos da palavra de Deus para que possamos crescer, para que possamos chegar à maturidade. O apóstolo Paulo mostra que a imaturidade gera carnalidade. Observemos as suas palavras em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1.
Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Como vimos há pouco, há um processo de crescimento na fé em Jesus. Só porque entregamos a nossa vida a Deus não significa que instantaneamente ficamos maduros na fé. Precisamos crescer como crianças que tomam leite e só mais tarde poderão comer comida mais sólida. Algumas vezes, como neste caso dos coríntios, os cristãos continuam imaturos, mesmo depois de anos. São estes os crentes carnais. A diferença entre ser criança na fé, não saber as coisas pela santa ignorância da idade, e ser carnal. Então, há muita diferença. Ser carnal é estar atrasado no crescimento espiritual, não sair da infância da fé, comportando-se tal como aqueles adultos que vivem como verdadeiros crianções. Assim não se permite que o Espírito de Deus transforme a nossa vida e nos agarramos a desejos inadequados opostos à cruz de Cristo, como inveja e divisão. As pessoas não conseguem ver muita diferença entre um cristão carnal e uma pessoa sem Cristo, porque esses cristãos continuam mundanos, se comportando de modo egoísta e briguento. O amor de Cristo ainda não transformou completamente o coração deles. O pastor Hernandes Dias Lopes, comentando o texto em questão, explica que a igreja é uma família cujo alvo é a maturidade. É exatamente sobre isso que Paulo está falando. Ele lembra a igreja de Corinto que ele é o pai espiritual deles. E como tal, ele deseja que os seus filhos na fé cheguem à maturidade. Na igreja de Corinto, o processo de maturidade espiritual estava atrasado. Os crentes ainda eram crianças em Cristo, imaturos, e estavam bebendo leite, quando deveriam ser pessoas adultas e maduras na fé. Por serem crianças espirituais, estavam andando segundo o homem e criando partidos dentro da igreja, promovendo o culto à personalidade. Naquela igreja havia 4 partidos: o partido de Paulo, o de Cefas, o de Apolo e o de Cristo. E a pergunta que eu te faço: qual desses partidos, quais desses grupos era o correto? Se alguém responder que é o de Cristo, eu digo, engano seu, porque na verdade eles só tinham o nome de grupo de Cristo, mas não era, porque se fosse, eles não haviam criado este grupo, criado esse partido. Aonde Jesus está, não há divisão. A igreja em que Jesus opera, vive, se faz presente, não há divisão nessa igreja. Esses grupos ou esses partidos, eles foram criados não com a ajuda desses líderes, de forma alguma, porque eles jamais concordariam com uma atitude carnal como essa. Ao contrário, todos esses servos de Deus, eles combatiam esse tipo de comportamento. Um crente imaturo tem sempre a tendência de seguir um líder e tornar-se dependente dele, em vez de ter um relacionamento pessoal com Jesus. E aqui cabe uma observação: nós não estamos criticando
aquelas pessoas que são submissas aos seus líderes. Mesmo porque a Bíblia nos orienta a sermos assim, submissos àqueles que Deus colocou como líderes na nossa vida. Mas isso não implica em eu, você ou nós ficarmos tão apegados a um líder que se ele se desviar, a gente desvia também. Não, não. Nós temos que obedecer os nossos líderes, mas temos que ter um relacionamento pessoal com Jesus. Jesus deve ser sempre o nosso maior líder. Quantas pessoas se apegam de tal maneira aos seus líderes que mesmo quando esses se rebelam contra Deus, essas pessoas continuam seguindo elas. Eu sei de casos, por exemplo, em que o pastor de uma igreja confessou ser homossexual e alguns irmãos continuaram congregando ali e, ao serem questionados, eles disseram: não importa qual é a opção sexual dele, o que importa é que eu estou servindo a Deus e não o homem. Mas espera aí, como que você vai se submeter à liderança de alguém que está contrariando a palavra de Deus? Como é que eu vou admitir que uma pessoa pastoreie a minha vida, a minha família, se essa pessoa está fora da direção do Senhor? Isso é inadmissível. Nós, repito, honramos, respeitamos os nossos líderes enquanto eles estiverem na presença do Senhor Jesus, fazendo a sua vontade. Fora disso, eles não serão mais os nossos líderes. Um crente carnal sente-se mais seguro sobre a sombra de alguém do que caminhar resoluto com os olhos fitos em Deus. É aquele tipo de crente que só pega no tranco, né, irmãos? Como pastor, eu tenho visto por onde eu tenho passado, congregações que Deus nos permitiu dirigir, que há vários tipos de crentes. E entre eles, há aquele que só faz se tiver alguém empurrando, se tiver alguém puxando, porque se não for assim, as coisas não funcionam com esse tipo de crente. E há muitas pessoas que ela fica tão dependente de alguém, e se esse alguém deixar de ajudá-la, de empurrá-la, ela para e não prossegue a sua caminhada espiritual. Um crente carnal é um crente a reboque como Ló. A reboque aqui é alguém que é puxado pela corda. Se a corda que o prende a seu líder se romper, ele fica à deriva, ele fica perdido. Percebam que Paulo chama o crente maturo de carnal, justamente porque o crente carnal vive desta maneira. O crente carnal diz que ele é de Paulo, que ele é de Cefas ou Pedro, que ele é de Apolo, e muitas vezes que ele é de Cristo, mas na verdade ele está simplesmente revelando que ele está sobre ou sob a sombra de alguém, que ele não consegue servir a Cristo sozinho, e se esse líder não der prosseguimento à carreira espiritual, essa pessoa também irá parar juntamente com ele. Paulo diz que a igreja é uma família onde essas crianças espirituais precisam crescer rumo à maturidade. Uma igreja madura vive unida no amor de Cristo. Uma igreja imatura
promove divisões e contendas. O Senhor Jesus deixou isso muito claro quando disse lá em Mateus 12, 25. Jesus, porém, conhecendo-lhes o pensamento, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Aí está o segredo. Não tem reino, não tem casa, não tem casamento que estiver dividido que possa subsistir. Já ouviu aquele ditado: a união faz a força? Pois bem, nós só poderemos vencer se estivermos unidos. A igreja do Senhor Jesus é uma igreja unida. Quando o salmista diz lá no Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam união, é porque exatamente Deus habita aonde o povo está unido. Deus se faz presente em uma igreja que é unida. Uma igreja segmentada como a igreja de Corinto, onde um grupo diz que é de Paulo, outro grupo diz que é de Pedro, outro grupo diz que é de Apolo e outro, de forma equivocada, diz que é de Jesus. Deus não se faz presente nessa igreja. Essa igreja, ela vai ter sérios problemas e certamente não vai conseguir dar continuidade como igreja, porque o reino dividido contra si mesmo será destruído, ficará deserto. Se por um lado a imaturidade espiritual gera divisão e contenda, por outro, a maturidade espiritual promove unidade, crescimento e comunhão. É impressionante a semelhança que existe entre o texto de 1 Coríntios 3, de 1 a 5, e o texto de Hebreus 5, 11 a 14. Certamente este é um dos textos usados por aqueles que defendem a autoria de Paulo para a carta aos Hebreus, pois os dois textos parecem ter sido escritos pela mesma pessoa. Leiamos. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Observaram a semelhança que existe entre este texto e o texto escrito por Paulo na primeira carta aos Coríntios? Analisando este texto, nós podemos extrair alguns sinais de imaturidade espiritual. Sinais esses que podem ser percebidos na nossa vida ou na vida de todo aquele que ainda se encontra imaturo, que ainda é um menino espiritual ou que às vezes até mesmo é um crente carnal. Qual é então o primeiro sinal? A apatia
para com a palavra de Deus. E isso está no versículo 11. Voltemos lá ao texto e vejamos o que diz o escritor. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porque vos tendes tornado tardios em ouvir. O que é apatia? A ausência de interesse, indiferença, frieza. Um dos sinais de maturidade espiritual é exatamente a apatia, a falta de interesse que alguns crentes têm para com a palavra de Deus. São cristãos que não frequentam escola dominical, que não gostam de culto de ensino e que não leem as suas Bíblias. Estão apáticos, estão indiferentes, estão frios para com a palavra do Senhor. O segundo sinal é a incapacidade de compartilhar. Olha o que diz o versículo 12. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Pelo tempo de crente, pelo tempo que supostamente se converteram, muitos cristãos deveriam ser mestres, deveriam ensinar, deveriam compartilhar a palavra de Deus, mas não. Eles estão em uma condição que precisamos ensiná-los de novo, que precisam ser ensinados novamente. Esta é a incapacidade de compartilhar, que é resultado de uma vida imatura. O terceiro sinal que vemos nesse texto é o desejo de leite no lugar de alimento sólido. Versículo 12, na parte final, diz assim: assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Essas pessoas deveriam estar comendo, aqui no nosso contexto brasileiro, deveriam estar comendo carne, quem sabe um jabá, charque, dependendo da região, comendo macaxeira, mandioca, mas eles querem leitinho, eles querem coisas que não são apropriadas, que não têm os nutrientes necessários para a sua faixa etária. Quantas pessoas que se recusam a um estudo mais profundo da Bíblia? Quantos crentes que leem a Bíblia na caixinha de promessa, que abrem a palavra de Deus e fazem a leitura de um versículo, quando muito de uma passagem bíblica, mas jamais eles têm o propósito de ler a Bíblia constantemente, de ler de Gênesis a Apocalipse, de conhecer a palavra de Deus. Eles querem leitinho, eles querem uma coisa mais suave, só que eles não são mais crianças fisicamente falando. Eles são adultos e precisam do alimento sólido, mas devido à imaturidade, eles se comparam a crianças, porque desejam leite no lugar do alimento sólido. O quarto sinal é a inaptidão no manejo da palavra. Versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também
o mal. Então, o quarto sinal de imaturidade espiritual é a incapacidade de manejar bem a palavra. Como vão conseguir manejar bem a palavra se eles não conhecem a palavra? Se ao invés deles se aprofundarem no estudo das Sagradas Escrituras, eles estão vivendo superficialmente as Escrituras. Eu me lembro do que Paulo disse a Timóteo, exatamente quando ele escrevia a segunda carta a este jovem obreiro, no capítulo 2, no versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Nós apresentamos aqui, então, 4 sinais de imaturidade espiritual. Talvez alguém poderia me perguntar, professor, mas quais são os sinais de maturidade espiritual? É só você pensar no contrário. Se o sinal de imaturidade, o primeiro é apatia para com a palavra de Deus, indiferença para com as Escrituras, o sinal de que um crente é maduro espiritualmente é porque ele ama a palavra, ele gosta de estudar, ele gosta da escola dominical, do culto de ensino, constantemente ele está meditando nas Escrituras, porque a Escritura é o seu alimento espiritual. Se o segundo sinal que comprova que alguém é imaturo espiritual é a incapacidade de compartilhar a palavra de Deus, no caso do crente maduro é o oposto. O crente maduro espiritualmente falando, ele é capaz de compartilhar a palavra. Ele aprende para ensinar. Ele busca para compartilhar. É como aquela pessoa que foi salva por Jesus e ela não consegue guardar essa bênção para ela só. Ela entende a grande comissão, ela precisa compartilhar essa salvação com outra pessoa. Aqueles que estudam as Escrituras, eles também desejam compartilhar, desejam ensinar. E você, caro professor, cara professora que me ouve neste momento, sabe muito bem disso. Qual é uma das nossas maiores alegrias como professores? É poder ensinar, é poder compartilhar aquilo que aprendemos com a palavra do Senhor. Se o crente imaturo, ele deseja leite ao invés do alimento sólido, o cristão maduro é o contrário. Ele não quer mais leite. Por quê? Porque o leite pode até ser parte da sua alimentação, mas não é a sua alimentação principal. Quem o mantém de pé, quem permite que o seu organismo gere energia, que o seu organismo possa permitir que o seu corpo movimente, e essa pessoa tenha força para estudar, para trabalhar, não é o fato dele ingerir leite, mas é porque ele come o alimento sólido, um alimento mais nutriente, mais consistente. E por último, se o quarto sinal de um crente maturo é que ele é inapto, ele é incapaz de manusear a palavra de Deus, o cristão maduro é aquele que está capacitado pelo Espírito de Deus a manusear a palavra de tal maneira que ele será achado por Deus como aprovado, porque maneja bem a palavra da verdade. Uma observação que precisamos fazer, que inclusive
foi tratada pelo comentarista da lição é o uso da palavra leite no contexto bíblico. Como toda a Escritura deve ser estudada à luz do seu contexto, não é diferente neste caso. Tanto Paulo, como o escritor aos Hebreus, que pode ser o próprio Paulo ou não, falam do leite no sentido negativo, como um alimento incapaz de sustentar uma pessoa adulta. Mas já Pedro, falando do leite, dentro do contexto em que ele está se expressando, ele já usa o termo leite, a palavra leite, no sentido positivo. 1 Pedro 2:2, assim está escrito: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação. Parece que os textos estão se contradizendo, mas não estão. Repito, é o contexto. No contexto de Paulo e do escritor aos Hebreus, o leite é um alimento insuficiente para sustentar uma pessoa adulta, mesmo que ele esteja usando uma analogia, usando algo material para ensinar uma questão espiritual. Já Pedro, observem o termo que ele usa, o genuíno leite espiritual. Então não é qualquer leite, é o leite genuíno. E aqui no texto de Pedro, o leite genuíno é a palavra do Senhor. E esta sim tem os nutrientes espirituais necessários para dar saúde à nossa vida espiritual, para nos manter de pé, servindo ao Senhor Jesus. Diante do que foi exposto até aqui, concluímos que é impossível chegarmos à maturidade espiritual sem o conhecimento das Escrituras Sagradas. O profeta Oséias denunciou que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Oséias 4:6. Está claro que a palavra de Deus é o alimento que necessitamos para o nosso crescimento espiritual. Jesus ratificou isso quando disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. É o Senhor Jesus quem está dizendo que o nosso alimento espiritual é a palavra de Deus. O nosso espírito vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque assim como o pão é alimento para a vida do corpo, a palavra de Deus é o alimento da vida do espírito. Amém? Não desprezemos o ensino sólido e fiel das Escrituras, para que não caiamos em tentação diante das inovações dos dias atuais. Como disse certo homem de Deus, a maturidade espiritual não é apenas para uma minoria privilegiada, mas é o propósito de Deus para todos os seus filhos. É o propósito de Deus para mim, para você, para nós. O desejo de Deus é que nós cheguemos à maturidade espiritual. Portanto, meus irmãos, sigamos o conselho do apóstolo Pedro, se quisermos alcançar esta maturidade. 2 Pedro 3,18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Que Deus em Cristo Jesus
abençoe a cada um dos irmãos, uma ótima aula para vocês e até a próxima aula, se Deus assim permitir. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Até mais.